É de mulheres empreendedoras, é de mulheres que fazem a diferença, é de mulheres porreta que vocês gostam. Hoje eu estou aqui. Sejam bem-vindos ao programa Cá Entre Nós. Estou muito feliz em receber essa Fer. Eu amo as Fers, mas essa é super especial. Ela tem um projeto maravilhoso, ela ajuda mulheres. Ela tem. Não vou montar, vou deixar para ela. A gente já organizou essa data outras vezes. Esse encontro demorou para acontecer, mas eu entendo que acontece no momento em que tem que ser. Eu fico muito feliz em poder trazer pessoas para vocês que de fato podem influenciar positivamente na vida de vocês. E é uma mulher que fala de um assunto que nós mulheres e toda a população precisamos conhecer e aprofundar, que é finanças. Ela tem um trabalho lindo e ela chama até de finanças, e vocês vão conhecer um pouquinho mais o que é isso, quem é ela. Sem delongas, Fer. Uau, que honra, satisfação. Coisa boa de Muito receber. animada, finalmente deu certo. Admiro muito o seu trabalho, você, pessoa, o seu profissional. Muito feliz em estar aqui. Eu também. Então essa troca vai ser mútua e vai ser rica, que são duas mulheres que se admiram de mulher para mulher, falando na linguagem da verdade do amor para você. Exatamente. E finanças também tem uma linguagem simples, descomplicada, porque eu já falo de um assunto que não é tão bem quisto pela maioria do povo brasileiro, né? Que é finanças, economia. Então eu facilito, tenho até uma pitadinha de bom humor para poder conectar. E eu pergunto, Cá, qual que é o nome do seu professor de educação financeira lá na escola? Não tivemos. E aí, a gente precisa do dinheiro para tudo? Para o resto das nossas vidas? Como que vocês aprendem a lidar com o dinheiro, otimizar o uso dele, fazer a melhor escolha? E eu já começo te fazendo essa pergunta. Na sua opinião, no seu ponto de vista, finanças precisaria ser matéria de escola? Essencial, porque a gente precisa lidar com o dinheiro por toda a nossa vida. E é difícil de gerar, mas é muito fácil de gastar. E hoje em dia, tá tudo na internet, o marketing tá muito forte. E eu falo dos meus clientes, eu faço estudo comportamental dele, né? Para poder identificar, porque as pessoas descontam tudo no dinheiro. É término com o marido, ou é obesidade, alguma frustração. Alegria. Também vamos. Exatamente. Então, para começar a consultoria, eu detecto o perfil da pessoa para poder tratar, faço diagnóstico para poder tratar ali na conformidade. Então, educação financeira é prioridade, é de pequeno que a gente aprende a dar o devido valor no dinheiro. E sabe o que eu trago para vocês? Tem muita gente hoje na internet falando de dinheiro, né? Muitas vezes pessoas que não são bem-sucedidas, que não têm uma boa relação, uma relação saudável. Nem precisa ter muito dinheiro, mas a forma como você se relaciona com os recursos, as entradas e as saídas, eu acho que essa aí também mora a inteligência financeira. E por que que eu falo assim, gosto de ouvir, né? Sou consumidora do conteúdo da Fer, porque ela é séria, né? Embora você traga esse conteúdo leve, de uma forma gostosa, há uma seriedade muito grande envolvida no trabalho que você desempenha. É uma responsabilidade em ajudar, de fato, a pessoa a lidar melhor com os seus recursos. Eu acho isso importante. Exatamente, Ká. Centenas de vidas transformadas, né? Eu já estou há mais de 20 anos na área. Então é gratificante eu ver aquela pessoa que era devedora e se tornar investidora pelo fato de fazer uma gestão, saber qual que é a entrada, qual que é a saída. A maioria das pessoas não sabem o seu custo total mensal. E a maioria vai ser maior do que gera, do que recebe. Então é essencial essa organização para poder ter saúde financeira, para a gente poder realizar nossos sonhos, né? Adquirir uma casa, um carro, viajar, ter uma vida segura, confortável e até mesmo ajudar quem a gente ama.
junta duas mulheres ligadas nos 220, é isso que dá. A gente começou do ensino na escola e acredita que a gente não apresentou você Pois no bem. sala, só comecinho. Fer, quando foi esse teu encontro com as finanças? Como é que você, há mais de 20 anos, entendeu que parte do seu propósito tinha relação com atuar, trabalhar e ajudar pessoas nessa área? Cá, desde pequenininha fui empreendedora. Com meus 13 anos eu bordava chinelo para vender na escola, então eu adorava ter meu dinheiro. A escola que eu fazia inglês me chamou para dar aula para criancinha, então eu ia aos sábados e ganhava ali os meus R$ 50. Então sempre valorizei muito o fato de trabalhar e gerar o dinheiro. Aí eu comecei depois, com 17 anos, comecei a trabalhar numa corretora de seguros. E passei na faculdade aqui em Ribeirão, eu fiz letras, tradutor e intérprete. Mas, gente, Pois o que bem, é tradutor e intérprete trabalhando com crianças? aí eu fui trabalhar nessa corretora de seguros, identificaram um potencial e essa corretora tem filial aqui em Ribeirão. Então foi assim, aprendi muito, eu vendia seguros de todas as áreas, até que o pessoal que representava o Bradesco me convidou para trabalhar numa agência representando a parte de seguros. E eu entrei na primeira vez para trabalhar ali no banco e me realizei. E aí, num belo dia, eu estava ali num happy hour com o pessoal da agência, né, do Bradesco, chegou o diretor do HSBC, que era amigo do gerente, né, e por coincidência ele sentou na minha frente e tomando uma cerveja ali, ele fez uma entrevista comigo no informal. Ele, olha, eu tenho uma vaga para você, eu estou aqui em Ribeirão Preto para fazer um processo seletivo amanhã e você tem muito perfil. E eu não valorizei muito, porque o HSBC nunca foi de sair nas mídias, né? E no outro dia ele me ligou, falou, ó, vem aqui, o pessoal do RH tá te esperando. Aí eu fui lá, e aí que eu fiquei sabendo a dimensão, né, que era um banco internacional, fiz todas as provas, passei e fui para lá trabalhar. E lá fiquei durante 5 anos, fui muito feliz, fui destaque, né, da carteira Premier, angariando clientes de alta renda. Nisso, o Unibanco veio e me fez um convite para eu gerenciar também a carteira alta renda. E falo que foi um dos momentos mais felizes da minha vida. O Unibanco foi um dos melhores bancos que eu já trabalhei. Era um relacionamento muito próximo com os clientes e tal. E de repente veio a fusão com o Itaú, uma confusão. O sistema era investimento de cliente que tinha sumido, foi uma fase bem intensa. Mas, né, com jogo de cintura, calma, cliente, o sistema está sendo organizado, o seu dinheiro está ali. Exatamente. E aí eu fui para o Itaú Personalité, que é a alta renda do banco. E fui muito feliz lá por um bom tempo. Foi o total de 15 anos trabalhando em banco. Só que aí, de repente, a diretoria mudou, os produtos começaram a mudar, e aí os clientes se tornaram meus amigos, imagina, 15 anos ali, né? Então, um produto que eu não achava tão legal, que eu não consumia, que eu não comprava para mim, eu tinha dificuldade de vender para o meu cliente. Nisso eu adoeci. Eu adquiri a síndrome do pânico, eu saí carregada da agência pensando que eu estava infartando, eu me entortei toda, minha língua, minha irmã precisou me buscar, fui para a emergência. E aí eu ainda vestia muito a camisa, porque minha família não é daqui, então eu chegava 8h30 da manhã e saía 8h30 da noite. Passava do McDonald's, pegava um sanduíche, ia para casa, dormia e esse ciclo se repetia. Gostava muito do que eu fazia, só que eu esquecia de cuidar da minha saúde, que é o nosso maior patrimônio. E fiquei muito tempo na tarja preta até que eu sofri um acidente indo para São Paulo. Um senhor faleceu em cima de mim e ali eu falei, chega, recalculei a rota, eu fiquei sem andar durante 3 meses, precisei morar com a minha mãe, que eu moro sozinha, minha cadeira não tinha condição para tudo, tomar banho, escovar dente, minha cadeira de rodas também não passava no meu apartamento, dependi, foi muito difícil, porque eu sou uma pessoa que tenho minha autonomia desde muito nova, e de repente eu ali precisar da minha mãe cuidando de novo de mim. Aí eu recalculei a rota e hoje, até nas minhas redes sociais, eu contemplo e sempre posto assim, pelo caminho. Aí as pessoas perguntam, por que você sempre posta pelo caminho? Porque antes, na correria, de bater meta, de trabalhar e nananã, eu não sabia se estava chovendo, se estava sol, se tinha flor. Hoje não, eu passo e curto o caminho, né? A gente tem que apreciar o caminho.
É. Falei que era lei de dinheiro. Fer não conhecia esse lado da Fer bancária, um volume, um fluxo de trabalho intenso, Sim, e aí você decide recalcular a rota. sim. Que bom que você escolheu isso. Amém, amém. E foi por incentivo até de uma colega, a Carola Duarte, que é uma influencer mais antiga que tem aqui em Ribeirão, né? E ela vendo o meu sofrimento, que eu saí lá do banco, ela, amiga, vem para as redes sociais, que eu gosto muito de viajar, eu conheço 19 países. E sempre eu contribuo com muita riqueza de informação, eu gosto muito de escrever. Ela, ó, não tem ninguém na região que fale sobre educação financeira e que explique tão bem. Aí eu falei, eu? Fala para as câmeras, celular. Falei, tá doida? Ela, não, vem que eu vou te dar uma mentoria. Aí foram 4 aulas. Na última, eu falei, eu queria um nome, né, para esse meu canal, né, vamos dizer assim. Aí eu tava me vestindo e me veio o insight do Finanças. Na hora que eu cheguei com ela para reunir, eu falei, eu já tenho um nome. Na hora que eu falei, ela se emocionou, eu me emocionei. E logo depois veio a pandemia. E assim, nunca me senti tão útil, de conectar com muitas pessoas, fazer as reuniões online, porque o brasileiro não tem o hábito de pensar no amanhã. Então, eu ali fazendo estratégias de faxina financeira para otimizar ao máximo o dinheiro, porque ali era a família dele e vidas e famílias. Exatamente. Então, eu falei, eu estou no caminho certo. Foi aonde eu lancei a minha consultoria financeira, Finanças, né, nas redes sociais, e também tenho a consultoria que é personalizada. Eu estudo e identifico cada ponto de cada pessoa para agir ali de forma efetiva. Ah, conta pra gente, assim, como a ideia surgiu, né? Também vibrei aqui, você entendeu o nome, né? Por Sim, aí, acho que tem tudo a ver, muito criativo, sim. registrou. Sim, eu tive que aprender. Vem cá, vou te contar. A duras, sofrendo. Que de repente eu vejo uma Fernanda de Campinas, da área financeira, ali nos meus stories. Eu mal postava, ela tava ali e não tava me seguindo. A gente sente quando tem alguma coisa errada, né? De repente, um tempo depois, eu entrei pra ver, ela tava usando Fernanças com Fernanda. Fernanças, né, ao invés de Finanças. Falei, amiga, ó, essa marca é criação minha. Ela, não, somos mulheres poderosas, vamos nos unir. Só que ela falava de forma prazerosa na cama sobre finanças. E eu, que meu carro-chefe é a confiança, eu falei, jamais. Onde já se viu meus clientes vincular essa imagem? Aí até por meios legais precisei buscar o registro da marca e ela é minha, tá bem guardadinha. O importante é personalizar, né? Todo mundo Sim, precisa. Você exatamente. já contou como nasceu, como surgiu. A pandemia intensificou ainda mais tudo isso para você, Foi. te colocou na frente do cliente, né, de quem precisava do teu trabalho, num Sim, momento de necessidade. Né? Não sei se foi esse o perfil do cliente que você atendeu na pandemia, mas pessoas praticamente tendo que se organizar com auxílio do governo, sim. enfim, né? Todos os perfis, Cá, porque até mesmo os investidores, porque a economia mudou, a taxa Selic começou a reduzir, que historicamente ela chegou 2% ao ano. Aí quem estava acostumado com o CDB, com o LCI, com as renda fixas da vida, teve que aprender a alocar o seu dinheiro com segurança e fazer ele trabalhar a favor. Eu queria que você contasse um pouco que trabalho é esse, que modelo é esse de consultoria, como chega um cliente para você, que tipo de ajuda você pode prestar, como que você se realiza atendendo o cliente, enfim, o que que você pode oferecer para as pessoas com toda essa experiência, esse arcabouço de vivências que você tem, tendo vivenciado esse universo do banco, Sim. né, e com as suas próprias experiências de vida. Exatamente. Eu pego muito da experiência, eu sou grata por tudo que o banco me ensinou, me proporcionou, mas a educação financeira eu fui aprender depois, estudando. Inclusive, eu tenho um reconhecimento pelo MEC de uma consultora financeira, que eu fui realmente. Que lá no banco eu aprendia sobre o produto que eu tinha que comercializar. E muitos dos meus colegas dos gerentes, eles usavam um cheque especial, tendo um recebimento interessante, mas não sabendo fazer a gestão. Então, a consultoria, ela envolve todos os pilares da vida da pessoa, 360 graus. Então, eu oriento o meu cliente a qualquer movimentação financeira que ele for fazer,
A gente entra ali no aplicativo e eu verifico como que estão as compras parceladas para sinalizar o melhor momento, se ele pode dar o próximo passo que ele está idealizando. E assim a gente vai conquistando a saúde financeira. Então, desde proteção do patrimônio, proteção pessoal. Por que que eu falo isso? Que eu tinha clientes de muito dinheiro lá no banco que não tinha plano de saúde. Caiu numa UTI da vida, a família precisou mudar todo o padrão de vida, porque é caríssimo para poder salvar ele ali. Então, são coisas que a gente acha que é básica, mas que mexe no nosso padrão financeiro, né? Até mesmo investimentos, eu incentivo a fazer a reserva de aposentadoria, porque a gente não pode depender do INSS. Os nossos aposentados, eles não sobrevivem com o valor que recebem. Então, em complemento a isso, a gente faz um estudo, porque você investindo um pouquinho por mês, no longo do tempo, os juros compostos vão trabalhar a seu favor, então você vai ter uma aposentadoria digna. Até a reserva de segurança, para suprir os imprevistos do dia a dia, ou até mesmo oportunidades. A proteção do patrimônio, também falo a parte de seguro. Aconteceu com uma colega nossa, influencer, que pegou fogo lá na casa dela. Ela tinha acabado de reformar. E ela tinha acabado de usar toda a reserva que ela tinha. Aí eu falei, amiga, aciona o seguro, tal. Ela, que seguro? Eu moro num condomínio, nunca pensei sobre isso. Então, é preciso ter, né? Já que você tem o seu patrimônio, você tem que respaldar ele, porque ela perdeu dinheiro ali, né? Então, eu oriento em todas as áreas mesmo, 360 graus. E eu acho importante vocês conhecerem tudo isso, a gente conhecer tudo isso, porque às vezes a gente pensa assim, vou buscar apoio para finanças quando eu estiver no momento de desespero. E não é o melhor cenário. Não. Muitos de nós pode estar com uma saúde financeira em dia, e se tiver o olhar de um profissional, pode ainda ter recursos mais saudáveis, pode fazer o dinheiro trabalhar para a gente de uma forma mais inteligente. Otimizar, né? Porque como eu estou no mercado há 20 anos, então eu sei as brechas, os benefícios de cada produto ali, o que convém para cada perfil. Eu trabalho com vários parceiros por exemplo, de seguro de vida. Porque não significa que aquela é uau, aquela empresa de referência que a gente escuta muito falar, que ela é ideal para o seu perfil. A gente tem que fazer um estudo. Então hoje eu falo que eu vou para o céu. Que antigamente eu tinha que oferecer aquele único produto que eu não curtia. Agora hoje não, eu atendo a necessidade do meu cliente. Isso foi no final, né, da minha carreira ali no banco, mas antes dos segmentos de alta renda, era assim, atender a necessidade do cliente. Depois ali no final que mudou, que aí eu comecei a sangrar, falei, gente, não é possível, um seguro de vida igual para mim, igual para você, igual para aquela que tem vários filhos, tem que ser personalizado, né? Então eu abro, os segredinhos que os bancos não falam, eu falo, porque eu fiquei por muito tempo ali, né, nos bastidores, então com muita seriedade, com muito profissionalismo, buscando sempre o que tem de melhor para o cliente. O que faz esse trabalho ser tão gostoso e prazeroso para você? Cara, é transformar vidas, é ver as pessoas realizando sonhos, né, ver ali a pessoa, ai, o meu sonho é viajar com a minha família, e por falta de planejamento, muitas vezes ninguém nem saiu do Brasil, né, então não precisa ir para muito longe, aí eu mostro, olha, lá no aplicativo tem como, você colocando R$ 300 por mês, daqui 2 anos é possível você realizar, realizar, né, é a gratidão, e quando a pessoa chega e fala, ó, obrigada, ou eu comprei a minha casa própria, era um grande sonho, porque o brasileiro ele é muito ali no financiamento, e existem estratégias para otimizar o dinheiro. É onde eu entro com o estudo ali, né, verificar qual que é o valor que ele quer comprar, a melhor forma, o tempo que ele tem disponível para isso acontecer. Então é feito um desenho muito detalhado da vida do cliente. Conta um caso lindo. Você deve ter centenas, Tem né? Acho que você vários. tem vários casos maravilhosos que te fazem colocar a cabeça no travesseiro e pensar, eu nasci para isso. Sim, tem casos lindos assim. Eu tenho, por exemplo, uma cliente que ela tem uma renda de 50.000, o marido veio a falecer e ela começou a gastar 70.000, ela se perdeu totalmente.
E faleceu de repente, muito novo, e ela também muito nova. E ele educou ela, assim, ele que fazia a gestão de tudo, ela só saía passando o cartão. Até que indicaram o meu trabalho, eu falei, vem cá, Né? E esse vem cá. vem cá, né? É um vem cá que diz, vou te ajudar, vou É te isso, apoiar, vou te foi. acolher, mas também vou puxar sua orelha, né? É sobre isso. E eu falei, olha, não ache ruim, porque é o melhor que eu quero fazer, porque na hora que eu vi, ela tinha renegociado o cartão de crédito, que é o pior juros que existe, né? E ela não sabia. Eu falei, não, vamos pleitear um crédito pessoal até esperar o seu próximo salário vir, vamos organizar, vamos fazer faxina financeira. E hoje ela está muito bem, obrigada. É lógico que não foi um processo, mas é isso que eu quero mostrar, que não precisa ter uma renda baixa para estar ruim financeiramente. Uma renda de 50 mil reais só para ela. E ela não conseguia fazer a gestão. Então, se a pessoa não tem educação financeira, independente do valor que ela gera, que ela tem ali, ela vai gastar, porque vai subindo o padrão de vida. E é primordial ter gestão, ter orientação de um profissional para saber fazer as melhores escolhas no mercado. Por quê? Tem profissionais aí com muitas metas, que sobrevivem diante aquela meta. E muitas vezes aquele produto não é para atender a necessidade dela, é para atender a necessidade dele batendo aquela meta. Então, como eu não tenho meta, meu papel é entregar o melhor para ela ali, então eu neutralizo toda essa situação. E hoje em dia ela começou a construir a carteira de investimentos dela, que ela vivia intensamente. Podemos viver intensamente, mas pensando, mas tem que pensar no amanhã. Fer, por que você acha que as pessoas tendem a se endividar? Por que você acha? Claro que a resposta é multifatorial, né? Você pode até trazer mais de um aspecto, mas no seu ponto de vista, assim, pelos casos que você já atendeu, pela tua vivência e experiência nessa área, porque as pessoas sim. Cara, é ausência de educação financeira, elas querem o brasileiro ele trabalha muito, só que ele não faz a gestão do próprio dinheiro, aí na hora que chega na casa dele, tipo 8, 9 horas da noite, fala: "Ah, vou pedir um iFood porque eu mereço", e pede comida fora, não planeja a alimentação. Então o valor normalmente que ele gerou no dia ali, ele gastou com uma comida, né, então ele não faz contas. E seguir muito efeito manada. O que o amiguinho do lado faz, ele vai ali influenciado, muitas vezes não faz nem muito sentido, ele vai ali e faz, né. Então eu tenho até uma frase que eu falo: "Valorize mais o seu extrato do que o seu status. Quem vive uma vida rica de mentira, vai ter uma vida pobre de verdade". E aqui em Ribeirão, a gente está com um caso crítico. Eu sou influenciadora digital da Serasa, que me contratou para fazer o feirão que teve recentemente, que metade da população de Ribeirão Preto está inadimplente. E aqui gera muita riqueza, mas mesmo tendo alta renda, o povo não sabe fazer a gestão. E se metade está inadimplente, é dinheiro que deixa de chegar para mim, de chegar para você, de chegar para sua empresa, de correr. Então é essencial que todos tenham educação financeira para mudar esse quadro. E a Serasa teve o cuidado de me contratar como educadora financeira, que não significa só limpar o nome, e sim manter isso, fazer a gestão, né, do dinheiro para poder realizar ali, fazer os financiamentos, né, futuramente e tudo mais. Você falou uma frase que eu ouço muito e também falo para mim mesma. Com aquela, pelo que você está trazendo de informação, eu acho que ela precisa ser usada com moderação e limite, que é eu mereço. É, E realmente eu mereço, você também merece. sim. Mas é muito importante fazer uma análise desse eu mereço, né. Ô, Cá, eu costumo falar para o meu cliente, falar: "Ó, cuidado, mimimei, me lasquei". Então a gente pode, dentro do planejamento ali que eu trabalho, 50, 30, 20, nos 30% tem uma margem que ele vai poder utilizar para ir para um jantar bacana, para ir ao cinema, para poder viajar. Então, quando isso acontece, a pessoa vai feliz, porque sabe que está dentro do planejamento ela poder curtir o momento. Agora, quando você vai endividada, você encara uma viagem porque os amigos vão, você volta, dá de cara com a realidade, mas ali ela fica te martelando: "Meu Deus, como eu vou pagar o meu cartão de crédito?", né, a pessoa não consegue curtir plenamente.
Então, por isso a importância dessa organização. Quando você fala uma expressão que eu amei, né, eu já te ouvi falando dela, que é a faxina. É, Eu gosto da faxina, porque eu fico imaginando a faxina que a gente faz em casa, sim. né, só que às vezes dá louco e a gente quer abrir tudo, enfim. Quando você fala da faxina financeira, em que consiste esse movimento? Que tipo de trabalho você faz? É algo que a gente pode fazer sozinho, é importante fazer sempre acompanhado por um profissional? Não, todo mundo deve fazer. A faxina financeira é você visualizar todos os seus custos mensais e eliminar aquilo que não é tão importante na sua vida, né? Coisas, por exemplo, a tarifa de pacote mensal. Muitas pessoas pagam lá nos bancos e tem uma lei que é a conta essencial gratuita, que todos os bancos são obrigados a oferecer. Tanto a conta que você já possui pode migrar para esse pacote, quanto você abrir uma conta corrente. Então, hoje em dia, como a gente movimenta muito pela internet, essa conta essencial gratuita, ela supre e muito bem a nossa necessidade do dia a dia. Então, ali, ela já elimina um custo que ao longo dos meses, dos anos, ela pode investir por uma reserva de segurança, por uma reserva de aposentadoria. Gosto de dar um caso de uma cliente que ela tinha plano de assinatura, o combo, internet, telefone, R$ 500 por mês. Ela não fica na casa dela, só chegava à noite para assistir aquela novelinha daquela emissora de sempre. E eu perguntei, falei, por que você paga tudo isso? Ah, vai renovando, é débito em conta. Falei, tá, vamos ligar lá. Ela renegociou por R$ 200 e manteve ainda os mesmos benefícios. O que eu fiz com a diferença? A gente alocou para a reserva de aposentadoria dela. Então, a faxina financeira é otimizar o dinheiro para ele te retornar benefício. Só que é um movimento, fico pensando aqui na faxina de casa, que às vezes dá preguiça. É sobre isso. Dá preguiça e Dá. parece que vai fazer a gente ficar meio engessado, né, Fê? Sim, e por isso que eu falei, liga agora, porque eu sabendo que ela ia sair dali, ela ia enrolar para ligar, dá preguiça de ligar para o 0800 da vida, ficar ali. Mas tem que dedicar porque você vai fazer uma economia significativa. Uma vez É uma vez que você liga, uma vez só para você ter o trabalho, E não e é aí você reorganiza por um tempo. É por um ano praticamente. E não é mesquinharia, cara. É dar valor no dinheiro, né? Porque são R$ 50 ali, 100 aqui. No fim do mês, no fim do ano, dá uma diferença interessante. Então, porque essas assinaturas vão renovando, a gente não vai vendo. Então, é sempre buscar negociar, né? É lógico que a gente sabe até onde a gente pode ir para não tirar o valor do serviço do outro. Porque a gente sabe que o brasileiro sempre trabalha com uma margem um pouco acima, né? Então, negocia, conversa. Eu tive, já tem algum tempo fora do Brasil, e a gente com a nossa cultura do negociar, eu fui perguntar, era um objeto desses que a gente traz de lembrança, Souvenir. essa é a expressão. E eu fui negociar o preço de uma souvenir. Eu não falava o idioma da localidade, graças a Deus eu não entendi o que me foi respondido. Mas tinha perto de mim alguém que conseguiu entender e falou: melhor você não saber o que ela falou. Só preciso te explicar. Aqui o preço é o preço. É. Não tem negociação. E outra coisa que eu passei vergonha foi, tinha uma banca de frutas e eu fui escolher, não tem escolher. E aí todas as que estão aqui estão ótimas e aptas para o consumo. Uau, Então você só põe a mão naquela que você vai levar. é interessante. Né, é interessante a cultura, né, dos outros Sim, países sim. versus a cultura do nosso próprio país. E complementando sobre isso, você sabia que esse parcelamento no cartão é coisa de brasileiro, né? Eu tentei parcelar um relógio, eu paguei mico assim, triplicado. É, Nessa viagem que eu estou contando para vocês foram 3. Pus a mão na fruta, tentei negociar um souvenir e parcelar um relógio. exatamente. E o parcelamento é aqui no Brasil que acontece, lá no exterior não. E o brasileiro tem a mania de parcelar, só R$ 500 aqui, 200 ali, e na hora que vai ver, no fim do mês, a quantidade de parcelas não supre o valor que ele gera. Então tem que ter, eu sou apaixonada por cartão de crédito. Eu já fui para a Europa, ida e volta através dos pontos que eu migrei para milhas. E então, sabendo utilizar, tem vários benefícios. Hoje eu opto por usar o programa que traz o dinheiro de volta. Um percentual, quando fecha a minha fatura, esse dinheiro vai para um fundo de investimento que soma com a minha carteira.
Porque milhas, dependendo, o dólar tá alto, para fazer conversão, você precisa gastar um valor maior, tem que estar a parte do programas de milhas que existem por aí, para poder fazer render. Antigamente era mais fácil, né? O dólar era mais acessível, mais baixo. E você falando isso, né, é engraçado o quanto a gente acaba se condicionando. Por exemplo, que a Fer está dizendo aqui, as milhas também podem ser usadas de outra forma, além da pontuação que a gente tem no cartão de crédito. Está aí o papel do especialista. Exato. Porque eu, por exemplo, não sabia dessa informação que você está trazendo. Sim, Para mim, esse universo das milhas é super novo e para mim, guarda lá que uma hora a gente viaja, é. né? E ela está falando que não, a gente pode usar até para recursos e investimentos financeiros. Sim, investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Eu gosto muito de usar essa frase. E você pode fazer dinheiro também, pode vender. Mas hoje em dia, se você tem que buscar bem quem vai pagar bem por isso, né? É um pouco mais desgastante. Então a gente tem que ver, diante do cenário econômico, dançar conforme a música, né? Para fazer a melhor escolha. Tô achando incrível você falar essa expressão do dançar conforme a música. Se a gente dançar o ritmo que tá tocando, né, conforme a música, com um parceiro, com a ajuda de alguém que sabe dançar, e aí tô trazendo o teu papel mesmo, né, Fê? Eu acho que é um dinheiro que se paga, né? Com certeza, eu mostro esse valor para o meu cliente. Olha, se você fizer isso, 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 em 2 meses, 3 meses, você já vai estar pagando pelo meu trabalho, que normalmente o meu contrato ali com o cliente é de 1 ano. Porque eu acredito que eu, tendo ali no dia a dia dele, a base de tudo é a educação financeira. Então eu não só vou organizar, mas eu vou ensinar, dizer o porquê. Porque é fácil você chegar, mas é difícil você manter e crescer. Não sou não é paciente no consultório. Eu sou mentorada da Fê e fiquei aqui me perguntando, por que 12 meses? Precisa de 1 ano para arrumar casa? Bom, acho que sim, mas quero que você conte pra gente, por que desse projeto mais delongado? Por que não dá para vir, fazer uma faxina na casa e falar: "Agora segue a vida"? Cara, eu até fazia isso no início. Eu até tenho alguns clientes pontuais que eu faço isso, que ainda são clientes meus lá do outro banco, que a gente estreitou uma confiança muito grande, que hoje a rotatividade de gerentes nos bancos é muito grande. Então, eles me procuram pontual uma vez por semestre ou quando tem alguma movimentação no mercado, para eu fazer uma revisão da carteira deles. Então, aí, ok. Mas, como eu disse que a minha consultoria é 360 graus em todas as áreas da vida, então eu tenho que vou ter a consultoria 1 para falar sobre isso, sobre o que é prioridade neste momento, se é dívida, vamos trocar a dívida cara por uma dívida mais barata, vamos ver as brechas do mercado, fazer portabilidade de um investimento para uma outra instituição, buscando as melhorias. Então eu preciso desse tempo para poder trabalhar em todas as áreas mesmo. Trabalhar com dinheiro, trabalhar com a organização da vida financeira das pessoas, te traz que tipo de benefício? Não estou falando de dinheiro, lógico que Satisfação pessoal, cara. Eu sou muito feliz, é perceptível. Eu acordo falando sobre isso e trabalho muito nas minhas redes e que sempre quero ensinar algo mesmo sem, às vezes a pessoa não tá me pagando, mas tenta vir por esse caminho que você vai otimizar dinheiro, tempo, né? Então é satisfatório, é uma carência. O povo brasileiro precisa parar de fazer escolhas ruins, de rasgar dinheiro. É um povo muito trabalhador. Se você fizer a gestão melhor, você vai evoluir o seu patrimônio. Eu dou palestras em algumas empresas e já viajei a região aqui por um grupo do Grupo Cedro, que é o Boticário, que é uma marca que se vende sozinha. E elas geram uma boa renda, as vendedoras. Só que como não tem educação financeira, do jeito que chega, vai embora. Aí eu comecei a orientar como investir um pouquinho da reserva de segurança. Elas começaram a materializar, a dar uma entrada para comprar um carro, para comprar uma casa. Aí o respeito, o reconhecimento para com a empresa mudou, que são mais gratos. Porque antes elas queriam mais e mais e mais, um percentual, uma remuneração maior, mas a origem era do mau uso do dinheiro. Então elas aprendendo a melhor se relacionar, a conseguindo realizações ali, elas são mais gratas
as empresas. Então é essencial, educação financeira é utilidade pública e essencial para todos. Como se comportam, do seu ponto de vista, as pessoas bem-sucedidas? Olha, com as finanças tem muitos que não sabem também, que não sabem fazer a gestão do dinheiro e fazem escolhas ruins e isso me dói. Muitas vezes eu tenho que ir com muito jeito para poder chegar. Olha, a melhor opção é essa, não dizendo, lógico, que ele fez uma escolha errada por falta de conhecimento ou por indicação incorreta de um profissional que estava pensando na meta a ser batida e não no benefício e necessidade do cliente. Então não significa o ter muito dinheiro que a pessoa sabe fazer boas escolhas. O que é ser bem-sucedido? Ser bem-sucedido é ter tempo de qualidade com a família, é ter saúde financeira para poder, né, não deitar no travesseiro e não se preocupar com o boleto que vence amanhã. É isso. E o que é sucesso para você? Sucesso é estar bem-sucedido em todas as áreas, é conciliar com equilíbrio tudo, porque não diz que eu vivia para trabalhar e a minha saúde deu sinais. Então a gente tem que equilibrar. O sucesso, para mim, vem tendo equilíbrio de saúde, equilíbrio com a família, equilíbrio no trabalho. Pensando em futuro, lá na frente, onde você se vê? Eu me vejo tendo voz para muitas pessoas. O brasileiro está reconhecendo a necessidade de ter essa orientação. Então, eu vejo pessoas respeitando mais o meu trabalho, porque é um assunto delicado. Você vê pelo meu perfil, é ali tudo orgânico. Quem está ali comigo é que realmente tem interesse no assunto. Agora, muitas vezes, uma menininha vai lá, faz uma dancinha, viraliza, tem milhares de seguidores. Então, eu falo que é muito mais por amor do que por valor, Caio. Finanças tem 5 anos, então eu tô ali nas redes sociais todo dia insistindo, persistindo, contribuindo, conteúdo de valor que é gratuito e a pessoa tem muitas vezes preguiça de ler o que tá ali, que vai ajudar no que ele precisa. Então eu incentivo, né, é preciso buscar o conhecimento, já que a gente não teve lá na escola. Orgulho até que. A pessoa que eu me tornei, que tipo, eu tinha tudo para ter desistido dessa área, de finanças por traumas, né, da síndrome do pânico, depressão, que eu enfrentei no meu início de carreira, que eu comecei com 18 anos no banco, o cliente chegava e falava: "Chama meu gerente". Pois não, eu sou sua gerente. Então, tipo assim, por ser muito jovem, por ser mulher, é um mercado que 80%, 90% é homem. Hoje em dia, o escritório que eu sou parceira, 90% são homens. Então, a gente tem que ter uma força muito maior de mostrar quem a gente é, o nosso trabalho, que essa área realmente é muito machista. Por isso que eu falo, é muito mais por amor do que por valor. Eu visto a camisa e eu acredito na transformação de vidas. Alguém para agradecer, só pode ser uma pessoa. É ele, né? Pelo livramento, pela oportunidade de eu continuar escrevendo a minha história, que realmente eu vi a morte no meu colo, é ele. Eu agradeço a todo momento. A gente já tá chegando no fim, passa rápido. Nossa, passa. É você? É porque o papo vai, o papo flui, né? E é sempre gostoso te ouvir, te ver, esse brilho, essa beleza vai sempre além do físico. E para a gente fechar, queria que você trouxesse palavras de apoio e incentivo para pessoas que estão com problemas financeiros e não têm coragem, Coragem. coragem de puxar o fio da meada. Exatamente, é coragem, não ter vergonha, porque não é sua culpa, e sim de um processo que a gente vem culturalmente, né. Então a gente vê, as crenças limitantes trazidas pelos nossos avós, que é pecado ter dinheiro, não é pecado ter dinheiro, nenhum lugar da Bíblia fala isso. O mau uso do dinheiro, sim,
é pecado, mas se você é uma pessoa do bem, quanto mais você prospera, mais bem você, né, mais boas ações você vai estar fazendo. Então, é ter coragem de pedir ajuda, não tenha vergonha, porque você não nasceu sabendo, como eu não sei a área que você trabalha, que eu peço orientação, peço ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Obrigada, Priscila. Ai, eu que Que bom que deu agradeço. certo, né? Obrigada por continuar colocando a mão em um assunto tão delicado, mas necessário, Sim. né? Obrigada por ajudar tantas pessoas que se permitem ser ajudadas, né? E obrigada pelo seu tempo. É o ativo mais precioso, é o nosso Eu sei. tempo. Tempo que passa não volta mais. Então otimiza o tempo investindo em conhecimento, que rende sempre os melhores juros. E eu finalizo agradecendo sempre a vocês que estão aí e que tornam o nosso programa uma realidade. Para quem faz questão de se inspirar com pessoas inspiradoras e que gosta de olhar além da casca, das aparências, mas gosta de ver e aprender, ó, com a alma e o coração sempre aberto. Um beijo no seu coração e já estou te esperando no próximo Cá Entre Nós.